para a nossa aula de Bioquímica 2, com os grupos quarto semestre A e B. Gente, reta final, falta pouquinho. Hoje nós vamos concluir o nosso programa com a unidade 8, não é? Graças a Deus, tudo certo. Na próxima semana, conforme combinado, vamos fazer uma revisão das unidades 7 e 8, que são unidades que cairão na prova final de vocês também, junto com as demais outras, só que as outras a gente já fez a revisão, não é? Então, eu quero aproveitar essa última aula para fazer a revisão dessas duas unidades. Mas antes de começar a regulação metabólica, que é a unidade 8, né, e o controle endócrino, vamos corrigir a nossa atividade do hemo, ok? Então, deixa eu colocar aqui para apresentar, compartilhar pantalla, um ratito. Hoje o nosso conteúdo é um pouquinho, né, assim, mais teórico. Só para fechar aqui. Vocês viram que eu nem coloquei o quadro, né? Então, vamos corrigir primeiramente esses exercícios. Alguns não fizeram, não mandaram para mim, né? Mas é um conteúdo de prova final de vocês, ok? Não esqueçam disso. Bueno, número 1 disse, citar 3 características das porfirinas. Então, pessoal, vocês poderiam, é o que está lá no início, né, do material. Então, as porfirinas, elas contêm 4 anéis de pirróis, então elas são tetrapirróis, ok? E esses pirróis estão unidos por meio de pontes de metis. Lembrar que elas emitem cor, elas são fluorescentes, né, e essa cor que elas emitem é da cor vermelha. Ele pede citar 3 características. 2, elas também são chamadas de cromoproteínas, né, as porfirinas, né, tem essa denominação. Quais são as porfirinas mais importantes na natureza? São 3, não é? Clorofila, a vitamina B12 e o grupo hemo. Então, são as 3 mais importantes. Qual é a diferença estruturalmente falando entre as principais porfirinas? Então, em relação à sua estrutura, sabemos que cada uma delas vão se diferenciar devido ao metal que se encontra no centro dos tetrapirróis. Então, no caso, a clorofila, o metal magnésio. Da vitamina B12, o metal seria o cobalto. E o hemo, no centro temos o ferro no seu estado ferroso. Número 4, que é esse hemo? O hemo é um grupo prostético, né, que se encontra na maioria em algumas proteínas, e essas proteínas, quando recebem o hemo, elas são denominadas hemoproteínas. 5, que ocorre com o hierro, que no caso é o ferro férrico, mais 3, em relação à hemoglobina e à mioglobina. Gente, quando ele se encontra no estado férrico, esse ferro, ele não vai fazer com que o oxigênio se ligue à estrutura da hemoglobina, né, e nem tampouco da mioglobina. Então, ele não permite essa função. Por isso que, quando ela vai ser incorporada no grupo hemo, ela se encontra no estado ferroso e não no estado férrico. 6, citar as hemoproteínas e a função de cada uma delas. Então, aqui, nós temos 6 hemoproteínas. Vamos ver quais são. E ele pede essa função, que é fácil em relação a cada uma delas. Então, aqui nós temos a mioglobina, e a função é armazenamento de oxigênio pelo músculo. A hemoglobina, transporte de oxigênio. O citocromo C, transporte de elétrons através da cadeia de transporte, né? O citocromo P450, ele faz reações de biotransformações de substâncias xenobióticas, hidroxilação de xenobióticos. Mas ele não faz somente hidroxilação, ele faz outras reações, como conjugação, por exemplo. Mas está certo também, não deixa de ser. Catalasa, ela faz a degradação do peróxido de hidrogênio, né, do H2O2, e o triptofano pirrolasa, a oxidação do triptofano, né? Eu estava vendo se vocês estavam mandando os questionários de vocês, né? Aí nessa questão muito só é Ctrl+C, Ctrl+V. Mas tudo bem, importante que vocês saibam, né?
Que mais? 7. ¿Cuáles son los precursores de la biosíntesis del hemo? Quem fez a 7? Deixa eu ouvi-los um pouquinho aqui. ¿Cuáles son los precursores de la biosíntesis del hemo? ¿Qué pusieron en el 7? A ver aqui. Vamos ouvir a participação da turma. Isso, Sara, mas não esqueça do outro também, tá bom? Succinil-CoA e a glicina. Isso, coloque os dois. Muito bem, é isso aí. Eles são os precursores. Vamos ver o próximo. ¿Cuál es la enzima que cataliza a biossíntese del hemo? Na verdade, existem várias enzimas. Deixa eu até mudar essa catalisa, tem que ser que regula. Porque senão vocês teriam que citar todas, né? Então, qual é a enzima que regula a biossíntese del hemo? Eu acho que vocês mais ou menos imaginaram que seria. O que vocês colocaram ali? Ala-sintetase, sintetase em espanhol, isso, né, o ácido delta-amino-levulínico sintasa, mas pode ser chamada de ala-S também. Pri colocou tudo. Isso, Sara, estão certas, meninas. Muito bem. Qual é a enzima que cataliza a reação que forma o hemo? Aí é a última reação que vai formar o hemo, né? Qual o nome dessa enziminha? O que vocês colocaram aí? Isso, Kathleen. Ferro quelatasa. Muito bem, parabéns. Não, Pri, a hemoxigenase 1 não é. Tá, é a ferro quelatase, é a última, tá, da última reação, ok? É bom te corrigir, por quê? Porque ela cai também na prova final de vocês, de repente vai que tem uma questão, né, assim, de repente na prova. Mas a gente faz a revisão na próxima semana, não se preocupe. 10. ¿Dónde ocurre la degradación del grupo hemo? ¿Qué pusieron en la 10? A ver. Que vocês colocaram na número 10? Tá, olha só, eu gostei da resposta da Pri, deixa eu só colocar aqui de novo. Só que, ó, ocorre com a abertura do anel de tetrapirrol da porfirina pela ação da hemoxigenase. É assim que começa o processo de degradação do hemo. Poderia ser até uma pergunta, que eu vou avaliar até para colocar, talvez, numa avaliação, né? Como que começa? Como ocorre a degradação? A resposta seria essa mesmo, através da abertura do anel. Na verdade, ele vai degradando, vai abrindo esse anel, vai liberando o ferro, ele passa do seu estado ferroso para o férrico, né? Com a ação dessa enzima. Só que a pergunta é, onde acontece? Tá? Onde ocorre? Então, é a localização, ok, Pri? Certo? Então, a Sara colocou retículo endotelial del hígado, está certo também. Na verdade, ela começa no retículo endotelial del hígado. Muitas questões, se vocês forem ver na internet, inclusive, ela vai falar de 3 situações. Retículo endotelial del hígado, vai falar do baço, tá? E vai falar também da medula óssea. Isso. Então, é bom colocar sempre os 3, em relação à degradação. Tá? Então, vamos ver. Por isso que eu gosto que vocês respondam, né? Para que eu possa ver o que vocês estão fazendo. Como vocês estão interpretando, de repente. Número 11. Qual é a enzima que regula a degradação de... A Kathleen colocou hemoxidasa, ela é a enzima que começa, na verdade. Mas quem regula, né, eu até não coloquei no material, mas eu creio que eu comentei com vocês, quem regula é o UDP glucuronil transferase, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, UDP
glucoronil, tem problema. Transferase. Quero que vocês participem. Certo? Uridina difosfato glucoronil transferasa. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos para o próximo. Deixa eu ver aqui. 12. Qual é a diferença entre a bilirrubina conjugada e a não conjugada? É fácil a diferença, né? A conjugada, ela é chamada de solúvel, né? Ou direta, é aquela que forma o urobilinógeno. E a não conjugada é a bilirrubina indireta, insolúvel, é aquela que não consegue fazer o seu transporte sozinha, precisa da ajuda de quem? Da albumina, ok? 13. ¿Cuáles son los produtos finales de la degradación del hemo? O que vocês colocaram na 13? Deixa eu ver aqui. Isso, eliminado não só pela urina, mas quais são os produtos finais? É isso, Kathleen. Bilirrubina, a estercobilina e a urobilina. Muito bem. A bilirrubina, se vocês colocarem assim também, bilirrubina e os pigmentos biliares também está correto, que são a estercobilina e a urobilina. Isso, Pri, Priscila, senhorinha, né? Porque tem várias, acho que tem 3 Priscilas aqui. Coloca a produção de bilirrubina e pigmentos biliares. Aí, entre parênteses, vocês podem colocar a estercobilina e a urobilina. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo. Que são as porfírias, né? Então, as porfírias é um conjunto de patologias metabólicas hereditárias que se caracterizam pela deficiência de enzimas que participam na biossíntese do hemo, ok, pessoal? Qual é a relação das porfirinas acumuladas em la piel e el sol? Então, como as pessoas que têm porfírias possuem as porfirinas, que são os metabolitos acumulados, né? Em relação ao sol, elas têm a fotossensibilidade. E, nesse caso, quando expostas ao sol, o oxigênio ele se torna mais reativo, ele fica instável. Então, ele acaba, na verdade, destruindo os tecidos que se encontram mais perto, né? Como, por exemplo, o nariz, a boca, a orelha, a ponta dos dedos, né? Acaba com o tempo mutilando essas pessoas, né? Necrosando essas áreas. Então, essa é a relação. 16. Em quais locais as porfirinas se acumulam? O que vocês colocaram na 16? Deixa eu ver aqui. Em quais locais essas porfirinas, elas se acumulam? Piel, huesos e dientes, muito bem, Pri, Kathleen, é isso mesmo. Isso aí. Certinho. Vamos para o próximo. 17. Citar 3 signos, né, delas porfírias. O que vocês colocaram lá 17? Deixa eu ver aqui. Anemias, palidez cadavérica, huesos corroídos. Muito bem. Que mais poderia ter colocado? Mutilações na orelha, no nariz, né? Encias descarnadas, urina escura, né? Com essa cor avermelhada, cor púrpura. Os dentes, eles ficam mais expostos, mais salientes, lembrando presas, né? É isso aí. A fotossensibilidade, vocês poderiam colocar também. Muito bem. Deixa eu ver. 18. ¿Cuáles son los 2 ácidos que se acumulan y que pueden producir lesiones nerviosas, dolores e parálisis? Existe um tipo de porfíria onde ocorre essas 3 situações, né? Então, nesse caso, qual é esses 2 ácidos? Tá aqui. É o ácido delta-aminolevulínico e o porfobilinógeno seria a resposta dessa questão. Muito bem. 19.
que é uma hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia, acho que ficou faltando umas letrinhas ali. Gente, ela se caracteriza, como o próprio nome falou, essa pergunta é muito fácil, né? Pelo aumento, né, da bilirrubina em sangue, quando ela se encontra acima dos valores de referência, né? Aí nós temos uma hiperbilirrubinemia. 20. Quais são os valores de bilirrubinas normais? Aí nós vamos considerar a bilirrubina direta, indireta e a total. A direta, hasta 0,4 miligramas por decilitro. A indireta, hasta 0,6. E a total seria a suma delas duas, que daria 1 miligramo por decilitro. E a última, ele pergunta o que é icterícia. Fácil, né? Icterícia é um transtorno de hiperbilirrubinemia, né, onde ocorre o acúmulo em sangue de bilirrubina a uma certa concentração, mais ou menos de 2 a 2,5 miligramas por decilitro, onde ela se caracteriza, né, por essa cor amarela que se encontra entre os tecidos. Ok, pessoal? Ou poderiam colocar assim, né, coloração amarillenta da piel, como está aqui, mucosas e conjuntivas, causada por bilirrubina em sangue que rebaixa, que fica acima das cifras normais. Ok, pessoal? Então, tanto aqui como aqui. Muito bem. Deixa eu salvar aqui que eu fiz uma mudança. Ah, os Simpsons. É isso aí, verdade, Adriane. Todos eles são amarelinhos, não é? Os Simpsons, muito bem. Gente, nossa unidade 8, ele fala um pouquinho sobre a regulação metabólica,